Nesse vídeo eu quero responder por que eu não uso assoprador nos meus tanques de peixes. Teve uma pergunta por que eu não compro assoprador para colocar nos tanques para que os peixes cresçam. E nesse vídeo eu vou responder por que eu não uso assoprador nos meus tanques de peixe. Primeiramente eu quero que você inscreva no canal se você estiver gostando deste vídeo. E também, se você estiver gostando também desse vídeo, peço que você deixe like, deixa o joinha aí para mim saber quantas pessoas gostaram deste conteúdo. Agora, sim, também quero pedir para você compartilhar, se você quiser, né? Se você quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar aí com seus familiares e seus amigos. Agora, vamos para o assunto. Pois é, minha gente. Por que eu não crio meus peixes usando assoprador? Essa é uma pergunta do canal Sertão Peixes e Família na Roça. E eu estarei respondendo a pergunta para vocês e também explicando por que eu consigo criar os peixes sem assoprador. Em primeiro lugar, a energia aqui é muito cara. Se eu colocar um assoprador, vai vir uma taxa de energia muito alta e não vai compensar para mim. Certo? E eu acho que eu tenho mais lucro criando assim, sem assoprador, somente usando aquela bomba à noite, certo? E veja que o meu criatório está em paz aqui, ó. Não tem nenhum peixe em cima. Nem no berçário, que tem uma densidade maior, não tem peixe em cima. Melhor dizer, a povoação, né? Aqui no berçário tem uma povoação muito grande de peixe. Porque é os alevinos, né? Olha, não tem nenhum peixe em cima. O que significa quando os peixes não estão em cima? Muito oxigênio na água. Quando não tem peixe em cima, é porque a água está rica de oxigênio. A água está boa. Veja que a água está rica de oxigênio, ó, que o peixe está mexendo na água aqui porque ele está querendo se aproximar para se alimentar. E veja que as bolhas, ó, permanecem. Quando o peixe mexe na água, as bolhas permanecem. Significa que a água está boa, não tem amônia e boa de oxigênio. Para você criar um peixe e ele viver na água de boa, sem a bomba, sem ter bomba ligada, e nem assoprador, e nem aerador, você precisa saber a quantidade certa de peixe que você deve botar nos tanques. E você precisa também saber da ração correta, em quantidade certa para os peixes. E também você precisa saber fazer o manejo de limpeza dos tanques. Veja que esse tanque ele não tem o cano no meio para que seja captada a sujeira. Que seja sugada a sujeira, né? Melhor dizer.
A limpeza desses tanques é uma limpeza feita a manual. Todos os dias eu faço a limpeza desses tanques a manual. Você quer ver como é que eu faço a limpeza desses tanques a manual? Eu tenho um vídeo no canal mostrando, certo? E a quantidade de peixe que deve colocar em cada 1000 litros de água, eu tenho vídeo no canal dizendo também. Mas no finalzinho desse vídeo eu vou estar falando, quer dizer, no ocorrer desse vídeo eu vou estar falando para vocês mais uma vez. Teve um comentário falando para mim comprar um aerador, quer dizer, um assoprador. Mas da forma que eu crio os peixes aqui, eles só sofrem se a água estiver poluída de amônia. Se a água estiver poluída de amônia, com assoprador os peixes ainda morrem. Por quê? Porque eles adoecem, certo? A amônia adoece o peixe. A amônia tira o oxigênio do peixe. O oxigênio da água, né? Melhor dizer. Tira o oxigênio da água. Então, para que os peixes vivem de boa, precisa de algumas coisas para que eles vivem bem. Primeiro, saber a quantidade de peixe que deve botar no tanque. Segundo, ter uma água de qualidade. Terceiro, fazer a filtragem de toda a água. Quarto, você tem que saber quando a água está boa, porque se você não souber que forma a água está, você pode estar poluindo mais ainda a água dos peixes com ração. Então, se a água dos peixes, se você notar que a água dos peixes está afetada de amônia, o que é que você tem que fazer? Tem que cessar a ração. O que é cessar a ração? É tirar a ração por 2 dias, certo? Você tem que tirar a ração aí por 2 dias ou 3, até os peixes, até a água dos peixes voltar ao normal. O fator principal que mata os peixes e atrapalha o crescimento dos peixes se chama amônia, certo? Ali, quando os peixes estão num ambiente poluído, é como se você estivesse morando numa casa suja, numa casa poluída. Você fica querendo sair para fora para respirar melhor. Então, é a situação dos peixes quando eles estão numa água poluída de amônia. O que é que acontece? Os peixes sobem tudo para cima para ver se recebe uma respiração melhor, certo? Então, precisa desses fatores para que o tanque dos peixes viva assim, sem oxigênio ligado, quer dizer, sem assoprador e sem a bomba ligada, certo? E eu prometi e eu vou falar para vocês. Para você criar peixe
com bomba desligada, é necessário que você saiba o tanto certo de ração que você deve botar para os peixes, para que não afete a água. E também é necessário que você saiba quantos peixes você deve botar no tanque. No meu caso, eu coloco 16 peixes por cada metro cúbico, por cada 1000 litros de água. O máximo 20 peixes, certo? O máximo que você deve botar num tanque é 20 peixes. Só que eu prefiro colocar 16 peixes. Por quê? Porque 16 peixes vai ficar mais folgado e ainda tem alguns que sobra da recria. Alguns que sobra da reprodução, certo? E a quantidade de ração que você deve botar para cada unidade, se você quer criar seus peixes no ritmo que eu crio, acompanhe esse vídeo. Você quer criar seus peixes aí no mesmo ritmo que eu crio aqui, você tem que saber a quantidade de ração que você deve botar para cada cabeça de peixe. E também você deve saber a quantidade de peixe que você deve botar em cada 1000 litros de água, certo? Também você tem que saber como é que se faz a limpeza do tanque dos peixes, porque é muito necessária a limpeza. Se não haver limpeza, também cria um gás tóxico no fundo dos tanques, causado pelo a fezes dos peixes e também águas verdes, certo? E precisa ser retirado através de uma mangueira tipo essa, certo? Como esse tanque ele é grande, eu utilizo esse outro cano aqui, esse cano de 32, certo? Eu utilizo esse cano de 32 encaixado na mangueira. Por quê? Para receber a sujeira lá no meio do tanque. Como esses outros tanques são menor, eu só utilizo a mangueira. E essa mangueira ela tem que ser colocada no fundo dos tanques, sugando toda a sujeira ao redor do meio do tanque, certo? E esses tanques eles têm que ser feitos com uma bacia no meio, tipo um funil, certo? Que é para ficar melhor de localizar a sujeira. Esse tanque ele é raso aqui, no pé da parede ele é raso, mas no meio ele é mais fundo. A fundura desse tanque no meio dá 90 centímetros. E aqui no aceiro, por onde a água passa, dá 76 centímetros, certo? E um amigo do canal, ele fez a acubação desse tanque aqui. Esse tanque eu botava em 15 mil litros. Mas o amigo fez a acubação desse tanque. Ele entende mais do que eu, né? Ele fez a acubação desse tanque, ele deu mais do que isso. Ele deu 22 mil litros e 600. 22.600 litros de água, certo?
E no caso ele tem a capacidade maior para colocar os peixes, certo? Por quê? Porque eu estava botando 16 peixes por metro cúbico de 15 mil litros, certo? Então, no caso, eu recomendo para você que também já falou nos comentários que quer fazer esses tanques, inclusive já veio até uma visita aqui, dar uma olhada, que para você criar peixe da forma que eu estou criando, você tem que aprender a fazer o manejo da limpeza dos peixes, a quantidade de ração que você deve botar para cada cabeça, e também você deve saber quantos peixes você deve botar por cada 1000 litros. E eu vou dizer para você agora, pega um papel e uma caneta que eu já vou dizer para você. E caso você não anote, você volte o vídeo e assiste de novo. Ó, você vai colocar 16 peixes por cada 1000 litros. E você vai colocar 1 grama de ração para cada unidade de peixes. Já começou a chover. Certo? Você vai colocar 1 grama de ração para cada unidade de peixe que você pôr no tanque. E você vai fazer a limpeza todos os dias. Você tem que fazer um filtro desse aqui, certo? E o filtro eu tenho no canal como é que faz o filtro. Valeu e um abraço a todos.